Vamos fazer contato com o advogado e integrante do grupo Prerrogativas, Fabiano Silva dos Santos. Bom dia, Fabiano. Opa, Bom dia, Fabiano, Glauco, tudo bem? tudo Estava certo? liberando o som aqui. Ah, sim, agora tá ok, Fabiano. O grupo Prerrogativas, que reúne cerca de 400 juristas e entidades representativas do direito, apresentou na última sexta-feira um parecer sobre os trabalhos da CPI da Covid e os integrantes da comissão em Brasília. E vendo ali, Fabiano, o parecer, existe um extenso rol de crimes de responsabilidade que teriam sido cometidos pelo presidente da República no âmbito da condução da pandemia da Covid-19. O que mais salta aos olhos em termos de delitos no âmbito daqueles crimes que são considerados de responsabilidade nesse conjunto probatório que foi colhido pela CPI, Fabiano? Glauco, muito bom dia a você e a todas os ouvintes e ouvintes aí da Rádio Brasil Atual. Realmente, assim, ao longo da pandemia, nós pudemos constatar, né, é, o modo negligente com o qual o presidente da República atuou no enfrentamento à pandemia. Os atos estão claros aí, o longo conjunto de provas que a CPI pôde colher ao longo demonstram claramente que o presidente, a todo momento, usou aí do seu cargo para trabalhar contra as medidas de proteção à saúde da população. Então, o presidente, num primeiro momento, nega a questão da vacina, ele se nega a comprar vacina, ele se nega a assumir publicamente a necessidade do povo se vacinar. Posteriormente, o presidente da República incentiva o povo a não utilizar os mecanismos mais singelos que nós tínhamos de proteção naquele momento, que eram a máscara, né? A gente usar a máscara e o álcool gel para se proteger. Então, o presidente reiteradamente praticou esses crimes que, na verdade, desrespeitam a população, de não utilizar as máscaras em locais públicos, apesar da recomendação internacional, nacional, de todas as autoridades sanitárias. Depois, no segundo momento, o presidente incentiva a população a se medicar com drogas que comprovadamente, que cientificamente se mostram ineficazes no tratamento à Covid. Então, é o caso específico aí da cloroquina, da ivermectina, que o presidente constantemente incentivou a população a se medicar. Então, o presidente também deixou de tomar medidas aí no tempo correto para proteger a população, ou seja, o presidente descumpriu uma série, né, de princípios aí que são básicos e que são necessários que o presidente da República observe na gestão de um país. Então, o presidente faltou com a moralidade administrativa, com a probidade administrativa, o presidente deixou de proteger a sua população. Além dos crimes de responsabilidade, Glauco, que são esses crimes que a gente pode dizer que tem um cunho mais político, né? Que tem uma natureza mais política, por isso que existe a lei do impeachment, para, na verdade, punir esse tipo de delito. O presidente da República também pratica um monte de crimes comuns, que aí os crimes comuns estão separados numa outra esfera, e aí os crimes comuns, aí, medidas aí contra a saúde pública, então são crimes que estão tipificados no Código Penal. Então o presidente constantemente atuou para incentivar a proliferação do vírus. Isso ficou constatado pelo longo conjunto de provas que a CPI colheu, e as responsabilidades dele aí são de ordem política, criminal e, inclusive, até internacional, em desrespeito aí a normas da Convenção de Roma, que são de competência do Tribunal Penal Internacional. Inclusive falando dessa questão dos crimes comuns, observando aqui o parecer, pelo menos são 6 artigos do Código Penal que envolvem aqui desde a conduta do presidente na função do cargo, mas também condutas pessoais, né? Ou seja, o próprio comportamento de Jair Bolsonaro acabou afetando na condução da pandemia da Covid-19, dificultando inclusive a adoção de protocolos sanitários, Fabiano. Perfeitamente, perfeitamente. Aqui nós elencamos, aqui, eu acho que você está com o documento em mãos, né, aqui na parte da periclitação da vida e da saúde, depois a gente coloca aqui de crime de perigo comum, dos crimes contra a saúde pública, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral, do perigo para a vida ou da saúde de outrem, né, que o presidente também expôs a vida das pessoas a perigo, subtração
ocultação ou inutilização de material de salvamento. A gente viu, Glauco, que milhares, ou se não milhões, né, de kits de teste de Covid acabaram vencendo aí no galpão que o Ministério da Saúde tinha. Ou seja, ele não colocou um material que nós compramos, que o governo comprou, ele não utilizou em benefício da população. A gente viu também o caso das vacinas, em que o presidente reiteradamente se negou, ali até no caso da vacina aqui produzida pelo Butantan, o presidente se negava a aceitar, né, a validade técnica da vacina, que o presidente não comprou a vacina da Pfizer no tempo adequado. A vacina da Pfizer, a Pfizer ofereceu logo no início desse processo todo da pandemia, a Pfizer ofereceu para o Brasil, aí queria que o Brasil fosse um piloto da Pfizer, que o Brasil inteiro fosse imunizado com a vacina da Pfizer, e o presidente não compra a vacina, vai comprar depois de vários meses ali, e com ainda outras negociações bem nebulosas, que a CPI acabou por expor aí ao país inteiro. E às vezes as pessoas prestam mais atenção na questão da corrupção por conta da cultura, inclusive incentivada por parte da mídia tradicional que se formou aqui no Brasil, mas nesse caso da condição da pandemia não precisaria nem haver negociações suspeitas. Tudo o que aconteceu antes ali, e mesmo antes de existirem os imunizantes, indica uma responsabilidade muito grande e irresponsabilidade também do presidente da República e do governo nesse caos sanitário que a gente chegou até aqui. Glauco, exatamente. Eu acho que essa questão da corrupção está muito, né, na nossa origem, e o povo sempre destaca muito isso, o povo sempre tem uma sensibilidade muito, corretamente até, né, pela corrupção. Mas nesse caso eu acho que há de tudo. Também há corrupção, mas há o que é mais grave ainda no caso, é deixar de fazer. A omissão, ou ainda você atuar deliberadamente contra práticas que são essenciais para a saúde pública. Eu acho que esse é o grande problema nessa gestão da crise da saúde. Na verdade, o ministro da Saúde que nós tivemos no Brasil foi o ministro Ricardo Lewandowski, que foi a pessoa, né, na pessoa do Supremo Tribunal Federal, que conseguiu conduzir essa crise e que evitou um dano muito maior, porque o presidente da República queria prejudicar as medidas de proteção sanitária que os governos, né, seja os governos estaduais quanto os municipais, haviam tomado. Então, assim, o governo atuou constantemente contra a proteção da saúde da população. Eu acho que isso é o mais importante nisso tudo. Mas também nós não podemos fechar os olhos, e acho que é importante destacar, sim, que a corrupção ela ficou escancarada. As negociatas ficaram escancaradas na compra das vacinas. A gente viu lá um cabo da PM, e com todo respeito à corporação, mas um cabo da PM do interior de Minas vai vender vacina, 200 milhões de doses de vacina. Se o mundo está faltando vacina, isso é uma coisa até... vai colocar isso com o inglês, que isso aconteceu aqui no Brasil. Então, eu acho que assim, as negociações também ficaram comprovadas, corrupção assim, em diversas áreas. Mas o que eu acho que realmente é mais grave é essa questão da negligência e do incentivo à população a tomar medicamentos, em especial, aí, que eu acho que é o assunto mais importante que a CPI está se debruçando agora, que é essa questão da operadora do plano de saúde Prevent Senior, que fez testes, que fez das pessoas cobaias humanas num tratamento que se mostrou e que já era conhecidamente ineficaz. Então, assim, a cloroquina mata pessoas, ela mata pessoas que têm problemas cardíacos. Então, é isso que aconteceu aqui também, que eu acho que a CPI tem que tomar esse rumo e esclarecer melhor essa questão, que o próprio presidente da República, inclusive, vem a público elogiar o estudo da Prevent Senior como modo de incentivar o uso do kit cloroquina pela população. Falando inclusive desse caso da Prevent Senior, à altura que o caso estourou, o parecer do Grupo Prerrogativa já tinha sido elaborado, mas na sexta-feira houve ali um grupo de médicos que acabou entrando em contato com os integrantes do Prerrogativas, falando a respeito, né, o mesmo grupo que encaminhou um dossiê com denúncia sobre a atuação da operadora de saúde na pandemia da Covid-19. Houve uma apuração maior? O Prerrogativas está em contato também com integrantes desse grupo de médicos, Fabiano?
Sim, Glauco, o que acontece é o seguinte, a gente sabe muito bem o país que a gente vive hoje e as ameaças que as pessoas estão aí, né, sujeitas por discordar ou por falar a verdade aqui no país, em especial por essa postura totalitária do governo atual. Então, assim, o grupo de médicos está, sim, preocupados, pretendem manter aí, né, todas as denúncias que foram feitas e com documentos que comprovem, mas também estão preocupados com sua integridade física. Então, acho que a integridade física desses médicos, e foi o que nós pontuamos, inclusive, para o excelentíssimo relator da CPI, senador Renan Calheiros, e para os demais senadores que também estavam conosco na reunião, senador Alessandro Vieira, senador Randolph, senador Humberto Costa, nós expusemos aí nossa preocupação com a integridade física desses profissionais, que são pessoas que estão a serviço aí, na verdade, né, da saúde pública e que merecem ter sua integridade física resguardada. Então nós temos sim muita preocupação e vamos procurar ajudá-los no que for necessário, porque é importante que isso venha à luz. O que foi praticado aí pela operadora de plano de saúde, isso precisa ficar claro, isso precisa ficar transparente para toda a sociedade, sob pena aí da gente ter, né, o peso e a suspeita de que as pessoas podem ter sido utilizadas como, né, cobaias humanas aí no tratamento que certamente já se sabia que era ineficaz e que traria sérios riscos para as pessoas. Então, pessoas com arritmia não podem tomar cloroquina. Se tomar cloroquina, está sujeito a ter, né, uma parada cardíaca, um infarto. Então, assim, isso é coisa muito grave e o que aconteceu com algumas pessoas que estão ali nesse relatório. Então, assim, há uma preocupação muito grande e esse assunto precisa, assim, ser enfrentado e precisa ser esclarecido com todos os detalhes. Tem um trecho do parecer aqui, Fabiano, que eu até vou ler, que diz o seguinte: a CPI comprovou que o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, tomou parte dessa iniciativa, sustentando a desnecessidade do isolamento social e preconizando a imunidade de rebanho. Na mesma linha, caminharam o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Alfredo Sachida. Então a gente tem aí a questão do Paulo Guedes. Houve um problema que foi a baixa execução por parte da União do orçamento aprovado para o combate à pandemia, né? Segundo especialistas do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o governo federal reteve 60% do orçamento de emergência que foi aprovado pelo Congresso. Tivemos aí problema também de paralisação em dado momento do pagamento do auxílio emergencial, depois ele voltou, só que com um valor muito menor, e não à toa nesse período que a gente tem o pico de casos e óbitos da pandemia aqui no Brasil. É também necessário apurar a responsabilidade do ministro da Economia, Paulo Guedes, nessa crise sanitária? Sem dúvida nenhuma. Acho que todas essas pessoas estão sujeitas, né? O gestor público está sujeito aí à obediência, né, dos princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição Federal. São princípios que regem a administração pública. Então, assim, a probidade administrativa, a eficiência, que é um princípio também novo que veio, que consta ali do artigo 37 da nossa Constituição. Então, assim, são nortes que o gestor público deve perseguir no exercício da função pública. Então, assim, ali fica claro a má execução do orçamento público. Então, assim, nós tínhamos dinheiro, o Brasil tinha dinheiro, o Brasil tinha dinheiro para comprar os testes do Covid, o Brasil tinha e tem dinheiro para comprar vacina, o Brasil tinha e tem dinheiro na época, tinha dinheiro na época para comprar oxigênio, para comprar respiradores para a população, e isso não foi feito. Nós precisamos que viesse aqui, como eles gostam de dizer aqui, um governo totalitário da Venezuela, para nos enviar oxigênio para o Amazonas. A população do Amazonas morreu por falta de ar. Então isso é muito grave, Glauco, isso é muito grave. E o Brasil tinha recursos. O ex-ministro da Saúde, que era da logística, essas coisas, todo mundo conseguia mandar oxigênio para o Amazonas. Mandou para um lugar e foi para o outro. Então, assim, é claro aí que esses ministros de Estado também estão sujeitos ali às penalidades
do crime de responsabilidade, da lei do impeachment. Então, o ministro de Estado também pode sofrer as sanções ali, que são as sanções de outra natureza, mais perda de direito político, essas coisas, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, esse incentivo à imunidade de rebanho, ele é gravíssimo. Ele é um crime gravíssimo e as pessoas estão, sim, sujeitas às penalidades da lei, seja por crime de responsabilidade, seja por crime comum também. Fabiano, e todos esses delitos, possíveis delitos cometidos pelo presidente da República e também por outros integrantes do governo, devem estar ali no relatório final do senador Renan Calheiros da CPI da Covid. Mas a gente sabe que, por exemplo, no caso dos crimes de responsabilidade, para a abertura de um processo de impeachment depende fundamentalmente do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E no caso dos crimes comuns vai também depender aí da Procuradoria-Geral da República, em especial da figura do procurador Augusto Aras. É necessário também pensar em reformar a legislação em relação a ter tanto poder concentrado em duas pessoas, no caso do possível cometimento de crimes tão graves à saúde pública e à própria sociedade brasileira? Olha, Glauco, esse é um assunto super importante e, ao mesmo tempo, controverso. Na própria reunião que nós tivemos aqui com os senadores, esses assuntos foram abordados. Foram abordados seja por alguns senadores, seja por próprios integrantes do grupo Prerrogativas. Em especial, nessa questão dos crimes comuns. Há, sim, essa crítica que o Procurador-Geral da República atual, ele não dá seguimento nas ações aí referentes à investigação sobre o governo Bolsonaro. Então, há muitas reclamações nesse sentido, que o relatório da CPI deveria trazer algumas sugestões de mudança no ordenamento jurídico para que não houvesse essa concentração de poderes na figura de uma pessoa, seja do PGR ou seja do presidente da Câmara. Então, temos aqui artigos recentes que falam até em poderes imperiais dessas duas pessoas. Eu vejo com cautela esse assunto. Eu acho que há um sentido da existência dessa norma, de ser a figura do PGR, de ser a figura do presidente da Câmara no Brasil. Eu acho que a norma tem que ser respeitada da maneira que é atualmente. Mas há uma proposta, de repente, se o PGR não der seguimento a essas ações, que isso seja submetido a um conselho de procuradores que poderão dar o andamento devido na referida ação. Ou ainda, no caso do presidente da Câmara, que uma vez o presidente da Câmara tem um prazo para analisar os pedidos de impeachment e não ocorrendo essa análise dos pedidos de impeachment, isso seria submetido a um colegiado também na Câmara dos Deputados. Então, há sim essas propostas que estão em discussão. Particularmente, eu tenho, assim, a do PGR, acho que a gente pode até discutir, mas, assim, em relação ao do presidente da Câmara, eu não sei se isso é viável no momento, não sei se uma alteração normativa a essa altura do campeonato, se ela seria interessante. A gente tem que se preocupar também com o futuro, como isso pode ser utilizado. A gente já passou por golpes recentes no país, então acho que a gente tem que ter muita cautela e tem que analisar essa situação realmente sem a paixão e sem o caso concreto que temos hoje em dia. Então, a minha preocupação é mais de futuro mesmo. Eu acho que a figura do presidente da Câmara é uma figura importante, é uma pessoa que consegue ter uma visão política do todo da Câmara. Então, tem uma importância ele analisar o pedido de impeachment, seja esse que está aí hoje, que não quer dar seguimento, que eu sou favorável que se dê seguimento, mas seja o próximo, ou os anteriores. Então, são pessoas que têm essa visão política e que conseguem, porque o impeachment ele é um procedimento que ele é de ordem jurídica e política. Juridicamente, nós podemos ter todas as condições preenchidas, como você muito bem citou aqui, mas talvez politicamente a gente ainda não tenha condições de um impeachment que se dê seguimento. Então, eu acho que para que isso vá para frente, é necessário que a sociedade faça pressão, é necessário que as pessoas vão às ruas, que as pessoas exijam a saída desse governo. Então, isso acontecendo, eu não tenho dúvida que qualquer presidente da Câmara daria ou dará seguimento a um pedido de impeachment.
E às vezes algumas legislações são feitas, né, com boas intenções, de fato. Ontem a gente abordava aqui no Jornal Brasil Atual, por exemplo, a questão da lei da ficha limpa, que acabou se tornando depois um instrumento que interferiu gravemente nas eleições de 2018. E nesse caso do impeachment é preciso mesmo, né, pensar com cautela, porque de repente pode até reforçar uma característica de semi-parlamentarismo num regime presidencialista em que no futuro o presidente da República acabe sendo chantageado, né, pela Câmara. Então tudo tem que ser muito bem ponderado, Fabiano. Perfeito, acho que a colocação adequada é essa mesmo. A gente pega, por exemplo, eu vi outro dia um pessoal até discutindo e falou assim, não, se um presidente não tem maioria, realmente, ele tem que sofrer o impeachment. Isso é um absurdo. Não pode. No Brasil, ainda na configuração que nós temos do nosso sistema, e você muito bem conhece, dificilmente um presidente tem maioria no Congresso. Ele pode ter composições que o levem à maioria, mas isso são acordos políticos que são construídos, né, nesse presidencialismo de coalizão que nós falamos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump não tinha maioria na Câmara. Ele perdia por um voto, eu acho, na Câmara dos Deputados, e ganhava por um no Senado. E lá ele governou dessa forma, como o Obama também já tinha governado dessa forma anteriormente. Então aqui nós não podemos achar assim, tem maioria ou não tem maioria, impeachment. Impeachment não pode ser naturalizado no nosso país, né? Essa discussão tem que ser feita de maneira muito séria, porque se mudar essa questão, quer dizer que um terço dos deputados, outro dia eu vi uma proposta legislativa que um terço dos deputados poderia submeter um pedido de impeachment. Se for dessa maneira, Glauco, o Brasil vai se tornar um país ingovernável, porque a todo momento sempre vai ter um terço que quer o impeachment de um presidente da República. Então nós precisamos de estabilidade e segurança jurídica. E isso nós não podemos propor mudanças casuísticas, eu diria, o caso concreto. Nós precisamos pensar de modo ordenado na preservação da nossa democracia e da nossa estabilidade das instituições democráticas. Fabiano, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco. Sempre um prazer estar com vocês, viu? Um abraço. Prazer é nosso, abraço. Conversamos aqui com o advogado integrante do Grupo Prerrogativas, Fabiano Silva dos Santos. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.